metodológica, trabalhar documento como monumento, que acho super bacana, quero fazer só um diálogo sobre isso. E aí, por fim, eu vou fazer umas provocações sobre o caso específico do Patrice Niemeyer, tá? Bem, o conceito de campo, eu acho que é muito apropriado ter o uso de conceito de campo. E fica bem claro que não foi só por conta de um gosto pessoal, ou de um modismo teórico, porque você é fã do Bourdieu. Fica bem claro que você usa o conceito de campo porque, de fato, ele tem potência para o que você está interpretando no Joinville. E você mobiliza ele muito bem. E eu considero o conceito de campo uma revolução nas ciências sociais. Eu acho que esse conceito mexeu de forma como as ciências sociais pensavam a sociedade. E você mobiliza ele, é legal. Eu só queria chamar a atenção por valor dessa palavra como metáfora. A palavra campo é uma metáfora, e como metáfora é uma linguagem viva. É uma metáfora que nos transporta para além do sentido estrito da palavra. Então essa palavra ela pode nos remeter à ideia de campo de batalha, como por exemplo o Fernando Sossai, que aqui presente, publicou um artigo recente que ele busca a etimologia dessa palavra, e é bem bacana, ele fala como essa palavra foi mudando os usos dela. Então, a princípio, é a ideia de campo de batalha, que chama, por exemplo, um lugar, um recorte no espaço, onde se exerce uma atividade bélica. Entretanto, lá no primeiro texto do Bourdieu sobre o assunto, que é o campo intelectual e o projeto criador, fica claro que a metáfora que ele usa não é do campo bélico, é da física. Diferente do Michel de Certeau, que usa a ideia de estratégia tática, deixa bem claro que é o mundo em guerra que inspira ele a falar. A interpretação do Bourdieu é da física, que é a ideia de campo social como se assemelhando a um campo magnético. Então, e é bem legal porque ele fala que nesse campo magnético tem forças que se dispõem, opõem e compõem. Então, perceber isso, como é que essa ideia de campo existe. Então, o que é um campo magnético? É uma região energizada em torno de um ímã, onde ocorrem interações magnéticas. E essas interações elas são atraentes ou podem ser repulsivas dependendo de como são posicionadas, como se dão essas interações magnéticas. Então, assumir essa metáfora para explicar espaço de autonomia relativa, estruturado por agentes que lutam pelo poder, devemos levar em consideração, primeiramente, que os limites de um campo são muito tênues. Ao contrário de um campo de batalha, num campo magnético é difícil determinar até onde vai a força dele. Ele vai para muito longe, ele vai perdendo a força conforme a distância do ímã. Mas é difícil limitar. Então você percebe que tem um campo, mas ele está para além daquele recorte que você possa fazer. Então é difícil recortar qual é o limite do campo. E outro ponto em questão são os movimentos de atração e repulsão magnéticas. Então, quais são essas linhas de força que horas se opõem e horas se agregam de acordo com a proporcionalidade do campo. Bem, o que seria o ímã, então, no campo do... Bourdieu, a ideia de ímã me lembra muito a ideia de doxa. Ou seja, aquilo que atrai a doxa, que tanto atrai os ortodoxos quanto os heterodoxos, e eles disputam a doxa. Qual seria, então, a doxa do campo institucional de preservação do patrimônio cultural em Joinville? Seria o tombamento, a doxa, como você bem fala, é o rito de instituição patrimonial? E daí eu pergunto, quais as disputas em torno do desejo de tombar um conjunto de bens culturais? Você mostrou um caso, essas disputas estão aparecendo. Me parece que é essa pergunta que está montando o teu trabalho, de verdade. Mas o Bourdieu chama a atenção para uma coisa que é importante, porque o campo do Bourdieu é um campo formado sempre por pessoas, por agentes. E ele deixa bem claro quem são os agentes que têm poder dentro de um campo. E são esses campos formados por pessoas que elas exercem atração sobre outras. Mas em determinados momentos, essa atração é confrontada por uma outra pessoa que tem uma atração também. Então, e aí gera um certo conflito. Então, quem são as pessoas atraentes do campo do patrimônio cultural de Joinville? Atraentes, entre aspas, não de bonitas, mas que atraem outras. Me parece que, até pela tua narrativa, que em determinado momento, quem exercia esse magnetismo social era o Carlos Ficker. Pelo menos na década de 60, o Carlos Ficker tinha um magnetismo em torno dele, e esse magnetismo foi confrontado pelo magnetismo, um pouco à margem, no campo do Adolfo Bernhard Schneider. E isso fica bem evidente por as brigas homéricas que eles tinham um com o outro. Em um outro momento, aí, década de 80, que eu vejo que você foca mais, parece que esse magnetismo foi partilhado pelo historiador Afonso Inghoff e pelo professor Mira Sideretti, a dupla dinâmica. Ambos exerceram na Fundação Cultural de Joinville um papel quase monumental, embora também tenham sido confrontados, principalmente pelo professor do meio acadêmico, como alguns professores do curso de História de Joinville. Então, é o mérito ressentimento da briga do professor Afonso Inghoff com a professora Sandra Guedes de Joinville, quando ela assumiu o cargo de diretora do Museu de Samba aqui. Foi um momento que o magnetismo social dele foi confrontado por um outro magnetismo que veio de um outro campo.
Mas assim, o Mira Sideretti, ele voltou para a Fundação Cultural em 2001 e ele ficou trabalhando na fundação, mesmo doente, com câncer, ele continuou tendo cargo. O Raul Walter de Luz assumiu o cargo sem receber salário, porque ninguém podia mexer, tocar no Mira Sideretti, porque ele tinha uma função monumental no Estado do Patrimônio. Da mesma forma que o senhor Afonso Inhofe, ele foi quase ininterruptamente membro da Confam por anos. Ele só saiu quando foi aposentado, que foi ano passado. E qual era a presença da Confam? E como é que se refere? Porque ele é a memória viva da Confam, porque ele tem uma presença monumental. Então, eu acho que quando a gente estuda campo, além de estudar os conflitos, entender quais são esses pontos de atração, de magnetismo social. E isso vai pautar as narrativas orais que você vai construir. Porque a própria narrativa da Clara, que você fez, que eu uso também, né, ou a narrativa da Gestória que eu fiz, pontuam, né, essas pessoas o tempo todo. Essas pessoas não são elas que atraem, elas estão próximas de algum magnetismo, né, de alguém que exerce poder. E isso é legal pensar metaforicamente a ideia de campo. Bem, sobre o conceito de ativação patrimonial, você menciona ele brevemente na tua introdução e acho um conceito muito legal. Você se baseia pelo antropólogo português Gerardo Pereira, que nome horrível. Só que ele não deixa muito claro o conceito, né? Ele fala do conceito, mas ele se inspira no antropólogo espanhol Jonas Prats. E esse conceito tem sido usado com uma certa recorrência no Brasil, né? É um conceito, principalmente o pessoal de Pelotas, tem usado bastante. E é um conceito muito legal para pensar com o campo, e acho que por explorar ele um pouco mais. Porque, assim, para o Prats, a ativação patrimonial não é igual a valoração patrimonial. Existem dois processos. Né? Existe o processo de valoração patrimonial e existe o processo de ativação patrimonial. Por quê? Os processos de ativação do patrimônio dependem fundamentalmente dos poderes políticos. Porém, esses poderes devem negociar com outros poderes fáticos, com a própria sociedade. Então, existe um poder para dizer que algo é patrimônio e isso negocia com os valores que a sociedade constrói. Então, a ativação patrimonial não é simplesmente dar valor a algo. É ter poder para pegar esse valor para dizer que algo é patrimônio. Tem que ter, aí para dizer assim, a ativação é um processo que envolve seleção, ordenação, interpretação, se de oferecer uma interpretação sobre o patrimônio. Né? Então, e ela se envolve com os poderes econômicos, os interesses acadêmicos, com as habilidades dos técnicos. Então, assim, tudo que ele fala sobre a ativação patrimonial tem a ver com a ideia de campo. O campo ele tem um poder para ativar um patrimônio. Né? Ou para usar um termo do Bourdieu, ele tem a fala autorizada para dizer o que é patrimônio e o que não é. Né? Isso fica bem claro no caso do Padre de Niemeyer, fica bem claro que, quem tem poder para ativar o patrimônio foi o órgão federal de preservação. Existem vários processos de valoração em confronto, mas a ativação mesmo o órgão federal e depois, mais claramente, o órgão estadual. Né? Sobre a questão acho muito pertinente a ideia de pensar os documentos enquanto monumentos, e aí aproximando todo o diálogo sempre com Bourdieu, trazendo Foucault no debate, e o Legoff, por sua vez, para pensar isso. E acho bastante bacana. E você faz uma análise bem, digamos, exaustiva, assim, que até com uma inveja, assim, da tua força de vontade de buscar todas as leis, assim, você faz análises exaustivas das leis. Mas aí pensando por essa ideia de que todo documento é um monumento, que relações de poder estão na construção desses textos legais, dessas leis. E aí a pergunta que eu acho que seria legal se conseguisse responder no teu trabalho é quais os bastidores da criação das leis que instituiu o tombamento e a Comissão do Patrimônio nos anos 80? Quem foram os responsáveis pela elaboração e pela articulação da aprovação dessas leis junto ao Legislativo Municipal? Esse processo foi tranquilo e consensual ou contado bastante tenso e conflituoso? Ao meu ver, a tua conversação sobre a história do campo do patrimônio de Joinville poderia ser enriquecida com a busca por respostas possíveis a essas questões. Né? E acho que a história oral vai ser fundamental. Quando nas suas narrativas perceber o que está por trás dessas leis que vão mudando tanto. E por que da década de 80 existe um corte tão forte quando você cria, de fato, um ritmo de instituição do patrimônio. Bem, o caso do Paulo Sete Niemeyer é um caso que gera inveja, né, para qualquer pesquisador. Todo mundo quer discutir esse caso. Claro que droga, todo mundo quer discutir, não vou discutir minha tese. Ou vou discutir isso bastante. Mas eu gostei muito de ler essa parte da dissertação. Inclusive, eu acho até que ela é a parte mais legal do teu trabalho, assim, é a parte mais narrativa, é porque você faz um esforço de contar uma história longa, né, e dar conta de vários documentos, e nessa parte, quando você foca num caso, você consegue explorar o potencial narrativo, e isso foi muito legal. E foram debates bem acirrados, porque dependendo do lugar de fala e dos interesses em jogo, valores diferentes foram mobilizados. Né? Para aqueles que defendem a preservação, como por exemplo a dona historiadora Ellen Herkenhoff,
o bem evocaria um valor histórico, né, com potencial para mobilizar memórias diversas. Ainda nessa toada, o vereador Cult Albino Mônica, apesar de ser contrário, mas ele chama atenção para um valor de imagem, né, dizendo que a edificação seria um cartão postal da cidade de Joinville. Né, e além de tudo, ele reclama uma ideia de valor moral, né, ou seja, Joinville carecia de moral cultural. Esses valores vão se medir. O arquiteto Udo Baumann, de um lugar muito próprio, né, arquiteto, engenheiro, né, ele fala do valor urbanístico, do valor arquitetônico. Né, e o legal é que ele aproveita nesse momento para alfinetar a cidade, dizendo, olha, vocês não podem preservar o palacete, mas estão estimulando para construir novas edificações que imitam o enxaimel, né, que são edificações deturpadas e falsas, está uma alfinetada, né, vem um olhar estrangeiro, mas não é um olhar estrangeiro assim, só para contribuir, é para alfinetar também. Né? Para os contatos da preservação interessados na construção de um prédio em seus monumentais do Brasil, como por exemplo o artista Antônio Mir, o empresário Baltazar Busch, os historiadores Adolfo Schneider e Leonardo Ternes, a única coisa que teria valor seria o chão histórico, o chão que era patrimônio, em alusão ao que a dona Ellen Reckenhoff. Não haveria para eles qualquer valor histórico arquitetônico na edificação. O Oswaldo Colim, né, presidente do Brasil, fala que o bem teria, como você falou, né, valor de tradição. Fica bem clara a ideia de história que se tinha aí. Isso é legal para explorar um pouco mais do texto. O que é o conceito de história? É uma questão bem restrita de história que está nas próprias leis de tornamento. O bem não tinha servido de moradia para algum personagem heróico do passado, nem foi palco de evento relevante no estado do município, segundo eles. Então não é histórico. Né? Então mostra que a concepção de história também se circulou naquele momento, que a apropriação do conhecimento histórico era mobilizado para pensar o patrimônio. Mas aqui algumas questões me intrigaram, né? E aí é interessante, porque isso é sempre quando a gente olha para o passado, né, os historiadores sempre olham a partir do nosso presente. Se fosse uma reunião da Confam hoje, você falasse que é um chão histórico, rapidamente seria mobilizado um valor arqueológico do bem. Certamente os arqueólogos que estavam com esse Joinville, ia parar tudo e entrar no Ministério Público porque tem valor arqueológico. E a Confam, desde que ela foi criada, patrimônio arqueológico está no seu nome. E o representante dos arqueólogos era o historiador Afonso Luminoff. Fica bem claro que a concepção de arqueologia que existia na época era só sambaqui, praticamente, e alguns outros remanescentes pré-coloniais. Então fica bem claro que a ideia de arqueologia histórica não tinha vez ali. Né? Isso é legal fazer esse tipo de comentário, porque se era um chão histórico, você vai construir um outro prédio ali, se fazer um levantamento arqueológico, como assim? Isso é inconcebível para a gente hoje, mas naquele momento mostra qual era o lugar da arqueologia no campo do patrimônio. Era um lugar voltado para os sambaquis, sobretudo. Né? Outro ponto que chamou a atenção é o papel da mídia em criar um fato. E isso pode até explorar um pouco mais no teu texto. Eu acho que essa parte pode ser dar um capítulo à parte, mas é a minha opinião. Né? Porque tem muitos fios que você pode puxar essas discussões. A notícia, ele já tinha bem claro que é uma posição favorável à demolição do prédio do Brasil. Até porque o Banco do Brasil ali ia ter várias publicações dentro do jornal, né? Ia dar notícia, né? Só que assim, ele já tinha, e isso é muito comum ainda hoje, o jornal tem uma opinião própria, mas chama especialistas para legitimar a opinião que ele já tem. Ele não chama especialistas que vão confrontar o que ele pensa, né? E especialistas em tese de fora, apesar de por Teles não podia ser considerado especialista de fora. Né? Ele era o editorialista do jornal Notícia. Então até quando você cita lá o editorial do jornal, é o próprio Afonso Teles que escrevia naquela época, né? Aquele texto. Então ele está em dois momentos. Né? E é bem legal porque a opinião é dele, mas ele coloca a comunidade favorável. Que comunidade era essa? Qual é o interesse do jornal no caso? Né? Mais uma questão para pensar a ideia de documento como monumento. Né? Eu queria te sugerir aqui para você procurar, não está disponível online ainda, mas deve sair em breve, a dissertação da jornalista Maria Cristina Dias, que ela inclusive isso da esse caso do Palacete, ela desistiu porque ela tinha muito material sobre o caso do Bar Tigre e da Casa Maria, que são casos mais recentes. Mas esses dois casos têm muita semelhança do ponto da mídia, no caso, eles fazem pesquisas, enquetes, só para legitimar o que o jornal já pensa. E ela faz uma discussão do papel da mídia no caso do patrimônio. Aí seria interessante, de repente, mandar um e-mail para ela pedindo. Eu não li, mas eu conheço as discussões, né? Porque a Helene foi banca dela e tal, então eu conheço mais ou menos o que ela discutiu, acho que pode te ajudar. Né?
Outra coisa que aí me deixou muito curioso, e também deve ter deixado muito curioso, é o movimento comunitário de preservação cultural de Joinville. Isso, que é ligado ao governo. Isso vale uma investigação a mais. Você pega esse telefone, amiga, você já descobriu outras pessoas fazem parte, porque são raros os casos de movimentos sociais pelo patrimônio. E esse caso me pareceu bastante intrigante. Né? Que comunidade era essa? Eram só arquitetos que faziam parte? Isso diz como um movimento comunitário? Bem, se existia um movimento comunitário pela preservação, por que o jornal disse que era a comunidade que queria a agência moderna do banco? Então, existem duas concepções de comunidade aí, né? E qual o grau de representatividade de ambas as ideias de comunidade? Uma era representativa, para mim parece que as duas não eram muito, mas teria que investigar. Parece que a comunidade que fez o movimento social eram também especialistas, mas teria que investigar. E o jornal fica bem claro porque é comunidade, né? Os historiadores que eles chamam para escrever para eles. E alguns empresários, artistas. E aí, então disso aí tem uma provocação para os pensar, se quiser falar, né? Que é a tua conclusão. Porque o caso pareceu para ti uma experiência democrática, no processo de atribuição do valor patrimonial. Era a margem democrática possível nesses anos finais da ditadura militar? Quais os parâmetros para dizer que a experiência foi de fato democrática? Quando você deixa claro que a preservação somente ocorreu após a demanda ser legitimada por um especialista estrangeiro e após a intervenção do órgão de preservação que se sobrepôs às decisões já tomadas na cidade, tenho dúvidas sobre esse caráter democrático. De fato, a atribuição de valor foi múltipla e multifacetada, mas pouco levada em consideração na ativação patrimonial do bem. Além do mais, em todo momento, o valor foi entendido como inerente ao bem e, portanto, indiscutível. Sempre a ideia do bem, o valor é no próprio bem, né? E não no processo social de atribuição. Os valores não foram entendidos como atribuições socialmente disputadas. Que democracia seria possível quando não haveria mais nada a discutir, se o valor não é discutido, né? A resposta não estaria na sociedade, mas no próprio bem para eles. Essa sociedade apenas, e para eles, essa sociedade só não tinha enxergado ainda o valor. Né? O trabalho deles era mostrar o valor que estava no próprio bem. Bem, no fim, o que valeu nas disputas pelo valor foi o poder e a autoridade de um arquiteto alemão, cuja reivindicação de especialista foi bem recolhida pelo órgão federal a despeito dos debates locais. Isso é só para provocar essa ideia de que foi democrático. Eu entendo o que você quer dizer, que naquela conjuntura, e como se pensava o patrimônio do Brasil, é uma experiência, uma margem de democracia. Né? Mas aí teria que explicar qual é o parâmetro para dizer isso. Tá? É isso. Só isso? Obrigado, Chico. Bom, A gente geralmente começa pelo mais difícil. Pois É uma recomendação que eu faço. Começa pelo fim. Começar pelo fim. Não, de fato, depois foi a primeira versão desse item relacionado ao palacete. Né? Eu terminei, acho que semana passada, em Janice e preparei a apresentação. Né? E após, na verdade, concluir encaminhado para a Janice e preparar a apresentação, já achei outras falas relacionadas a ele também, né? Em outras reportagens e tal. Eu tenho algumas coisas, sem dúvida alguma, a reconsiderar. De fato, no sentido mais amplo de participação de diversos segmentos sociais, não foi um processo democrático nesse sentido. Mas é um indício de um início, na verdade, não é esse sentido que eu quis dizer, né? Deveria ter explicitado mais isso. É um indício, uma marca de um surgimento de uma discussão um pouco maior relacionada ao patrimônio na cidade, patrimônio edificado. Né? No período anterior à década de 80, se discutia a política pública de preservação e a participação dos profissionais e tal, ficou muito restrita à preservação, à criação de museus, por exemplo. No final da década de 60, começo da década de 70, foram criadas as maiorias instituições museais que hoje a cidade tem. Os agentes municipais também haviam se envolvidos nos processos de preservação do órgão federal, né? Que é o Cemitério do Imigrante, o Bosque Chimaus e a criação do Museu Nacional de Imigração. São instituições, no caso, 2 tombamentos e uma instituição de um museu. Mas era muito restrito, assim, no meu ver. Não existia uma cobertura maior em relação a isso e não existia um fomento maior. Óbvio que o jornal não é imparcial nesse sentido, tanto, até por isso que eu trouxe a fala do jornal se posicionando no final claramente em relação ao caso específico do Palacete. Mas é uma abertura.
Mas é uma abertura. Eu entendo assim, que é um indício de uma abertura maior para se discutir as questões culturais na cidade. Até porque, não abordei ali, porque não deu tempo na apresentação, mas está muito forte também a discussão do falso enxaimel. De utilizar um termo que se utiliza para se referir às edificações que são de alvenaria, e aí são colocadas as madeiras por fora, né? Que referenciariam a arquitetura germânica nesse sentido. No Joinville a gente tem se atribui esse valor, na verdade. A gente tem o mercado municipal, que é bem simbólico em relação a isso. Existe também o pórtico da entrada da cidade, tudo no mesmo período, né? E existe uma discussão gigante em relação a isso, né? Esses mesmos profissionais e agentes ligados à defesa do palacete são contrários ao kit, ao pastiche, como os arquitetos chamam, né? Ao falso enxaimel nesse tipo de construção. Então é um embate muito grande. E há uma cobertura significativa nos jornais em relação a isso, tanto contrários quanto favoráveis. Há espaço para isso. Há espaço, e aí nesse sentido, não só de profissionais de fora. Se o do Bauman tem, sim, um peso maior, porque ele está representando uma instituição federal, mas também agentes das cidades também tiveram voz. Podem não ter o mesmo peso, podem não ter a mesma legitimidade, a mesma autoridade de fala, mas é dada voz a eles. Né? Desproporcional, né? A quantidade de pessoas contrárias à demolição, entrevistadas que são contrárias à demolição, é menor do que as pessoas que defendem a demolição. Por isso que eu falei, são relações de poder desigual e diferentes distribuições de capitais. Mas o democrático talvez tenha que ser melhor pontuado, mas é mais nesse sentido. Assim, é um indício de um debate que está fervendo, que está crescendo na cidade. Né? E também muito em função do seguinte, né? No início dos anos 80, com uma lei de tombamento e criação da comissão, aí começa a se atuar efetivamente na tentativa de preservar, de diversas formas, mas tenta-se tombar, por exemplo, patrimônios, vamos dizer assim, edificados, nessa categoria, edificados. Anteriormente, o que foi tombado pelo órgão de preservação, foi um cemitério, né, o Bosque de Chimaus, que é uma área verde, vamos dizer assim, no centro da cidade, na área urbana da cidade, e a edificação que abriga o Museu de Imigração Palácio dos Príncipes. Então, não que não ocorreram contendas e conflitos nesses processos, ocorreram, tá aí o Denis para provar isso, que fez a dissertação dele sobre isso. Mas eu digo assim, com relação ao proprietário, entre aspas, a quantidade de proprietários de imóveis, edificações residenciais, eles não foram afetados. Nesse momento, não há assim uma ação de preservação grande, de abertura de 10, 15, 20, 30 processos de tombamentos, e aí existe uma mobilização dos proprietários. Até então, na década de 80, com a possibilidade de o poder público começar a abrir processos de tombamento, né, não dependendo mais do órgão federal, há uma discussão um pouco maior sobre isso, há uma polêmica, isso gera uma polêmica maior. Tá, mas espera aí. Tem até uma reportagem que é citada numa reunião da comissão, que é uma reportagem da revista Veja, em que um dos membros ele fala assim: vocês precisam ler a matéria que saiu na revista Veja da semana passada, que trata sobre questão de tombamento de imóveis privados. Lá deu problema, não é tão simples assim tombar imóvel privado. Uma coisa é você tombar, tornar público o imóvel, esqueci o termo, desapropriar, né, o imóvel que tem indenização, que o Estado paga por aquilo, né? Ou você tombar uma unidade que já é pública, né, um bem que já é público. Outra coisa é você interferir no direito de propriedade de uma pessoa privada e tal. Então, todas essas questões estão relacionadas, e o palacete surge como um momento inicial, assim, né? Porque no tombamento da Rua das Palmeiras não há uma grande contenda em relação ao tombamento, que é o tombamento anterior, né, da Rua das Palmeiras. Não há um grande conflito, assim, a princípio, pelo menos. O Diego analisou o caso, vai falar depois. Agora, quando você mexeu no patrimônio privado, e nada mais nada menos do que uma instituição financeira, aí a relação é outra, né? Os agentes postos aí em conflito são outros, né? Sobre as figuras de valor e as figuras, o lugar de fala, eu preciso realmente aprofundar isso na dissertação. Eu escrevi, desenvolvi o texto, porque para mim, né, claro, está muito, entre aspas, claro a posição de cada um e tal, mas sem dúvida alguma na redação eu tenho que aprofundar isso, né? Tenho que, para além da Confam, da Comissão de Patrimônio, que outras instituições eles atuavam,
né? As disputas fora, especificamente do campo do patrimônio, mas tu citou o Ficker e o Adolfo Bernardo Schneider, né? Na questão da própria pesquisa histórica, do conflito deles e tal, que, como tu comentou, a área de um campo, ela se comunica com outros campos, e aí essas contendas, essas disputas são transferidas para um outro espaço. Não é porque eles estão na comissão de patrimônio, um está em outro não, que eles vão eliminar as diferenças e que isso não faz mais parte do jogo. Vamos deixar lá fora a nossa desavença e agora vamos discutir só o patrimônio. Não, óbvio que não, isso é trazido para o jogo também, e aí essas contendas são mobilizadas também, né? E aí a legitimidade que eles têm, isso é um ponto bem está se tornando claro para mim, que é esse divisor da década de 80, por tudo que eu já comentei anteriormente, e aí surgem, não necessariamente que essas pessoas não estavam ali, mas ganham mais visibilidade outros agentes, né? Até a década de 80 você tem o Ficker, você tem o Schneider, você tem a Dona Eva, né? O Afonso Imhoff e o Miracidelli já estavam lá na década de 70 e tal, mas eles vão ocupando cargos e posições dentro da gestão de mais destaque e de mais poder para a definição, né, de uma política de cultura, de modo geral. Conquistando o magnetismo. Vão conquistando, exatamente. O Afonso é professor da Univille, também atua, né, na área universitária, forma alunos, enfim, isso tudo vai dando legitimidade dele. Mas tem outro elemento, que são os estrangeiros, entre aspas. São os próprios, além do Udo que veio visitar, são migrantes, né? Por exemplo, o Lem Penha é um engenheiro civil, ele é equatoriano, né? E ele já traz, a partir da década de 80, ele e outros arquitetos trazem a questão do valor especificamente arquitetônico e urbanístico, que não estava tão presente ou era meio marginal na década de 60 e 70. Isso não era, ao meu ver, tão forte. É essa atribuição desses valores. Com a vinda desses arquitetos, o espectro de valores a serem atribuídos muda, né? Muda no sentido não que fossem novos, de modo geral, na política de preservação do Brasil, mas novos para a cidade, porque até então esses valores não eram muito ativados, assim, não eram muito atribuídos, né? E o meio ambiente também aparece, eu não coloquei ali porque não dava tempo, né? Mas a questão do meio ambiente também aparece nas discussões. Sobre o último ponto. Fechou? São 3 e... Tá bom. Eu falei muito. O dia que for Não, muito. estou falando bastante. Sobre o documento, sim. Sobre o documento monumento, sim. Na versão que eu mandei encaminhei para o Diego, não tem a discussão sobre a legislação de patrimônio, eu já comecei a redigir ela. Mas para além de pegar a legislação e compará-la com outras legislações, eu estou procurando abordar o contexto de criação dela. Quem participou, quem escreveu, onde eles estavam, né, o que eles defendiam e tal. E fui na Câmara de Vereadores, existe um parecer de um dos vereadores, quando o projeto foi para a Câmara, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e de Educação, ele fez um parecer e tal. Então eu vou trabalhar isso, o que foi mudado, o que não foi e tal. E aí as entrevistas também são fundamentais, porque não é uma questão de juízo de valor, que é qual fonte é melhor ou pior, não é isso. Mas são possibilidades diferentes, né, de interpretações, de informações, enfim. Porque o documento oficial ele tem uma linguagem própria, ele tem uma função institucional. Não que você não possa perceber conflitos de intenções ali, é possível, sem dúvida alguma. Mas, para além da discursividade, da lógica que ele utiliza, entrevistar essas mesmas pessoas que estão naquele documento, através da narrativa, das fontes orais, eu acho extremamente pertinente para ver em que momento os argumentos se repetem ou não, ou são reelaborados, enfim. Até porque eu faço o ato da Comissão de Patrimônio e eu sei essa lógica bastante bem. Pessoal. Eu sei como ela funciona. Mas enfim, é isso. A gente vai virar. Ah, tá.